Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Santos. Se você chegou neste vídeo é porque está procurando informações sobre o produto X-Grow Up. Eu usei, e quero te contar sobre os meus resultados, se X-Grow Up funciona mesmo. Fique até o fim do vídeo e veja o que aconteceu comigo. Perguntar se X-Grow Up funciona mesmo. É um questionamento normal. Sei que essa deve ser a dúvida de muitos, que como eu, procurava uma solução para meus problemas. Minha situação estava muito complicada, minha esposa me evitava, e nós muito mal nos falávamos. Ela é aquela mulher dos sonhos, linda, organizada e muito inteligente. Mas a cada dia o nosso relacionamento estava pior. Sinto-me até constrangido de falar sobre isso. Mas quero ajudar outros homens que estão na mesma situação. Quando conheci a Carol, foi amor à primeira vista. Não parava de pensar naquela mulher maravilhosa que passara por mim aquela tarde. Eu já havia tido outros relacionamentos, e em todos tinha fracassado. De certa forma, nem me apegava às mulheres, talvez por saber do meu problema. É muito difícil revelar isto. Mas eu tinha um pênis pequeno. Medíocre. Eu procurava compensar a situação com muitos presentes, era super cavalheiro. Mas, mais dia menos dia, elas terminavam o relacionamento. Eu sofria. Mas aceitava pois sabia que seria difícil. Comecei a procurar soluções, mas nada parecia resolver o meu problema. Procurei alguns médicos que me aconselharam cirurgia. Mas eu tinha muito medo de dar errado. A procura por solução aumentou muito depois que vi Carol passar. Eu não conseguia parar de pensar nela. E sabia que tudo estaria perdido se fracassasse na cama, como havia acontecido com os relacionamentos anteriores. Para a minha surpresa, quando cheguei no escritório lá estava ela. Tinha vindo de uma cidade do interior, e agora era minha colega de trabalho. Vi minha chance de conquistá-la. Mas como não queria perder a chance, ou colocar tudo a perder, não falava nada sobre o assunto. Mas ela percebia e me convidava para lancharmos, ir ao cinema. Ela foi se apegando cada dia mais e nossos encontros eram frequentes. Mas nunca chegávamos aos finalmente. Eu tinha muito medo de perder lá. Os meses foram passando e nos tornamos inseparáveis. Sempre juntos. O namoro estava firme. Mas nós nunca havíamos chegado nos finalmente. Ela era virgem, eu falava que preferia que tudo acontecesse depois do casamento. E depois de um ano nos casamos. Percebi a decepção de Carol logo em nossa primeira noite. Realmente foi um fiasco. Mas como tínhamos muito amor e um relacionamento pessoal muito forte, o casamento até que estava durando. Eu percebia que ela não estava totalmente realizada. E foi aí que comecei a ter outros problemas. Minha insegurança era tanta que não conseguia ter ereções e quando tinha, muitas vezes nem conseguia penetrar. Gozava até antes. Ou 2 a 3 minutos depois. Não tem amor que suporte isso. Percebia que ela continuava o casamento por pena de me abandonar. Afinal eu fazia de tudo por ela. Mas a minha insegurança aumentaram os ciúmes e as brigas ficaram constantes. Só faltava mesmo a separação. Carol mal falava comigo. Fui trabalhar em outra empresa. E lá encontrei um amigo da infância. Ele percebeu que eu não estava bem. E depois de muito insistir, resolvi falar o que estava acontecendo. Para a minha surpresa, ele teve um problema parecido e havia conseguido a solução. Quando ele me falou, não quis acreditar. Como poderia um pênis aumentar de tamanho naturalmente? Isso era impossível. Impossível mesmo. Nem dei muita atenção. Mas aqueles pensamentos me intrigaram durante a noite. E no dia seguinte fui procurar o Eduardo para ele me falar como ele resolveu o problema dele. Ele me explicou que foi com um produto natural, que não possui os efeitos colaterais de remédios tipo Viagra, mas que aumentam os hormônios, aumentando o fluxo de sangue no pênis, causando uma potência acentuada. Isso fazia com que os tecidos cavernosos do pênis aumentassem de tamanho.
Conforme o tempo de uso, o pênis aumentava em tamanho e grossura, por proporcionar uma super ereção expande aos cavernosos. Explicando assim ficou fácil para eu entender. E resolvi fazer o uso. Ele me passou o link de onde comprar, mas me alertou que existem marcas falsificadas. Ele mesmo chegou a comprar e não tinha o mesmo efeito. Já na primeira semana comecei a sentir a diferença. Já tinha mais libido. Podia sentir o efeito dos hormônios aumentar e a ereção era realmente potente e o pênis realmente estava crescendo. Com 3 meses de uso, já estava 4 centímetros maior e muito mais grosso. E duro como uma rocha. Enfim, eu era o homem com que a Carol sonhou. Vou deixar o link de onde eu compro na descrição. Qualquer dúvida escreva nos comentários que te respondo.